Wellington, eu sou um dos pastores dessa comunidade. Se você não me conhece, é porque dificilmente vocês me veem aqui, né? Porque dificilmente vocês me veem aqui, porque eu sou o pastor virtual dessa comunidade, né? Então eu quero dar uma boa noite especial para as minhas ovelhas virtuais, que estão do outro lado de lá, né? São cerca de 700, 800 ovelhas, é bastante gente, Então, boa noite, gente. Se você quase nunca me vê, está me vendo hoje. Olha que beleza, né? Fiz um download, estou aqui. Real, não sou somente virtual, sou real. A gente vai compartilhar um pouco sobre o Evangelho com vocês nessa noite. E eu queria fazer uma oração com vocês. Você orar, falar: Deus, eu vim aqui ouvir a Tua voz. Né? Porque por muitas vezes a gente não consegue, durante a semana, ouvir a voz de Deus. São muitas vozes que falam ao nosso coração. A gente não consegue, né? Então você pode falar: Deus, eu vim ouvir a Tua voz. Deus, eu estou aqui pela primeira vez nessa igreja, pela primeira vez. Eu não quero... a gente faz de tudo para você se sentir confortável no nosso meio. Então, não quero... Estou me sentindo desconfortável, mas eu vim aqui por um motivo. Para ouvir o Senhor. Que tal a gente fazer essa oração? Topa? Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito durante a semana, em nossas vidas, por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite, pelo teu amor, pelo teu grande amor em Cristo Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor trabalhe nos nossos corações, que a tua graça e a tua misericórdia, Deus, nessa noite, elas sejam reais, ó Deus, e palpáveis em nossas vidas, ó Senhor. Que ninguém aqui, Senhor, saia deste lugar da mesma forma que entrou, Pai. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor, ó Deus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, do teu Filho Jesus, daquele que morreu pelos nossos pecados, daquele que pagou um alto preço por nós. Nós nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor e te pedimos isso em teu nome. Amém. Amém, gente? Vou falar um pouco sobre o tema que nós estamos tratando nesse mês, no decorrer desse mês. Vamos entrar o primeiro final de semana de maio falando também desse tema. Segredo Macários, o caminho para a verdadeira felicidade. E é interessante quando a gente pensa em felicidade, né? Em felicidade. Porque por muitas vezes, né, nós avaliamos a nossa felicidade pelos fatores externos que nós temos, né? Para você ver isso, eu gostaria de mostrar como a nossa sociedade, né, busca ou visualiza a felicidade. Saiu quinta-feira saiu no site da BBC Internacional Brasil uma campanha que diz o seguinte, uma pesquisa, me desculpem, que diz o seguinte: o Brasil sobe 8 posições em ranking global de felicidade, ficando na 16ª posição. Olha que beleza! Eu não sei de onde eles tiraram isso, né? Eu não sei de onde, mas é da ONU essa pesquisa. A ONU diz que nós somos o 16º país mais feliz do mundo. Bacana, não é? Se você vê lá, primeiro Suíça, Noruega, né, tal, países do primeiro mundo, Canadá, mas nós somos o 16º país. 16º país. E quais foram os fatores, né, que a ONU mediu para o nosso avanço nessas 8 posições desse ranking da felicidade? Olha só comigo. A primeira, expectativa de vida. Estamos vivendo mais, né? Estamos vivendo mais. Estamos ficando mais tempo por aqui. Tem gente que eu sei que você não queria que ficasse mais tempo por aqui. Não é verdade? Mas está ficando. Está ficando. O brasileiro está vivendo mais, né? Por vários motivos, pela questão da qualidade de vida, nós estamos subindo. Isso é um fato. O segundo, apoio social. O que significa esse apoio social? Ter com quem contar em situações problemáticas, né? Você tem um amigo, um companheiro. O povo brasileiro é um pessoal que, geralmente, quando tem alguma dificuldade, compartilha essa dificuldade, né?
Compartilha essa dificuldade. Bom, todos os outros itens dessa pesquisa têm a ver com essa felicidade, com esses fatores externos. Porque muitas vezes, a fonte da nossa felicidade, que é medida muito pela cultura, tem a ver com esses fatores externos. E quais são esses fatores externos? Da felicidade? Fatores econômicos. Dinheiro do bolso é bom, não é? Hã? Hoje que dia que é? 26. Né? Tem gente já pensando, nossa, dia 1º está chegando, graças a Deus. 5º dia útil do mês, receber. Dinheiro no bolso é bom. Não adianta você fazer seara assim para mim de pastor. Não, pastor, eu não penso nessas coisas. Mentira. Dinheiro é bom. Ter dinheiro é bom. Nos dá felicidade, não dá? Você poder sair e ir num restaurante bacana com a sua esposa. Não te dá uma sensação de felicidade? Hã? Você poder ir no shopping e passar o cartão e não se preocupar. Sensação de felicidade? Sim ou não? Sim. É lógico que sim. E ir no shopping, passar o cartão e aparecer na maquininha. Negociação recusada. O sentimento é do quê? De vergonha. Né? Tristeza. Ai, meu Deus do céu. Né? Passa nesse outro aqui. Né? Muitas vezes é assim. Fatores econômicos. Afetivo. Todas as pesquisas dizem isso. Primeiro, econômico. Segundo, afetivo. Ser amado e amar alguém. Ser amado e amar alguém modifica a vida das pessoas. As pessoas ficam mais felizes por isso. Quando você é amado, né, principalmente no comecinho da paixão, todo mundo está feliz, né? Todo mundo está feliz. É um negócio que marca a nossa vida. Saúde. Saúde é algo que nos preocupa. É algo também que, quando nós estamos saudáveis, né, nos traz felicidade. Família. Ter alguém na família passando por uma certa dificuldade, uma doença, qual seja a complicação, isso nos traz preocupação, entristece o nosso coração, nos deixa preocupado, rouba a nossa alegria, tira a nossa felicidade. Não é verdade? Um ente seu querido passando por uma doença. Alguns de vocês aqui conhecem o meu filhinho, o Arthur. Nem todos. Ele não é virtual, não. Ele é real. Não é que nem o pastor. Né? E o Arthur, ele passou essa semana, eu passei essa primeira experiência dele de impotência, de não saber o que fazer. Por quê? Ele teve um probleminha no estômago e lavou o meu carro de vômito. Que beleza, né? Não é não. Não pelo carro, pelo meu filho. Porque eu não sabia o que fazer, não tinha o que fazer, eu me sentia impotente. E diante de uma doença dentro da família, de um problema diante da família, nós nos sentimos o quê? Impotentes. Rouba a nossa felicidade. Profissional. Quando a nossa vocação, quando a nossa profissão, quando a gente tem as oportunidades certas, ficamos felizes. Então, todos esses fatores externos, eles colaboram para quê? Para a nossa felicidade. Mas um grande problema é quando nós depositamos toda a nossa esperança, quando nós construímos a nossa felicidade sobre esses fatores externos. Porque sobre esses fatores externos, nós não temos controle algum. Não temos. É como segurar areia na mão. Elas podem se escorrer pelos nossos dedos e nós ficamos a ver navios, porque nós não temos como controlar esses fatores externos. A felicidade que nós estamos propondo aqui nessa noite, é a felicidade bíblica. E a felicidade bíblica, ela não depende de um fator externo. Ela depende de um fator interno. E o fator interno dessa felicidade bíblica
é esse que aparece em Filipenses capítulo 4, versículos de 12 a 13, que diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vocês prestaram atenção no que o apóstolo Paulo diz aqui? Em Filipenses capítulo 4, versículos de 12 a 13. Ele diz o seguinte: aprendi o quê? O segredo de viver contente, de estar feliz, de ter alegria do nosso coração. Sobre o quê? Qualquer situação. Sobre qualquer situação. Por quê? Porque a felicidade que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é uma felicidade que é baseada nos fatores externos. É uma felicidade que é baseada no fator interno. No fator interno. É na confiança que nós depositamos em Cristo Jesus. É na experiência que eu tenho com o Evangelho de Deus. E esse Evangelho é o fator interno que me dá felicidade, que promove, que é a fonte da minha felicidade, apesar das circunstâncias. Apesar da situação. Então o apóstolo Paulo poderia dizer, olha, eu posso passar por qualquer situação, e é isso que ele diz no final, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso passar por qualquer situação, e ainda assim o meu coração continuar irrigado pela graça e misericórdia de Deus. E não amargar. E não amargar. Porque muitas vezes, quando nós colocamos a nossa felicidade nos fatores externos, eles escapam pelas nossas mãos e nós amargamos o nosso coração. Nós ficamos com o nosso coração amargo. Então, o segredo Macários em nossa vida é uma mudança interna em nosso coração. Quanto mais compreendemos o Evangelho, maior é o nosso desejo de mudar. É este o segredo. Quanto mais eu compreender, quanto mais eu me aproximar do Evangelho, mais eu desejo mudar. Sabe por quê? Porque o Evangelho promove uma fome que nada neste mundo pode saciar a não ser o próprio Evangelho. A não ser o próprio Evangelho. O Evangelho me dá uma fome de algo existencial. Deus. O Evangelho me dá fome de Deus. E daí, fatores econômicos não podem me saciar. O dinheiro não pode saciar isso. Saúde, afetividade, trabalho, nada pode saciar a fome que o Evangelho produz em mim. Somente o próprio Evangelho. Sendo assim, a essência do ser discípulo, segundo Mateus capítulo 5, versículo 13, é essa. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Como servirá para mais, não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês perceberam o poder desse ser discípulo, da essência do ser discípulo do Evangelho? Jesus está dizendo, logo após as bem-aventuranças, por isso está no contexto das bem-aventuranças, ele diz assim, vocês são o quê? Sal. Mas ele usa que tipo de verbo? Que tipo de colocação ele está dizendo? Ele está dando uma condição? Vocês são o sal ou vocês talvez podem ser o sal? Talvez vocês podem ser. Você pode escolher, eu vou ser sal ou não vou ser sal? Não, Jesus ele olha para os seus discípulos, ele termina de falar as bem-aventuranças e diz, vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Não existe uma condição. Vocês são. Vocês são. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é o sal da terra? Você é o sal da terra?
Porque, presta atenção, se o sal perder alguns dos seus elementos, da sua característica, o texto diz que para nada servirá. Para nada servirá. Vamos pensar o seguinte. Você vai fazer aquele churrascão, ou você fez aquele churrasco hoje, não é verdade? Hoje é domingo, né? Em algumas casas, dia de churrasco. Dia de churrasco. Então você está na sua casa, fazendo aquele churrasco bacaninha, né? E você vai salgar a carne. Mas se o sal não salgar, o que vai acontecer com o seu churrasco? E churrasco sem sal é bom? Hã? Não é bom de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pelo menos um pouquinho de sal tem que ter naquela carne, para dar um gostinho, não é verdade? Não é verdade? Agora, se o sal ali não der gosto nenhum, não transformar o sabor da carne, para que ele serve? Para nada. É lançado fora. É jogado fora. Então Jesus está dizendo a mesma coisa para os seus discípulos. Ele está dizendo, olha, se vocês perderem alguns elementos, algumas características que são inerentes aos discípulos de Cristo Jesus, que são dos discípulos de Cristo Jesus, para o que você vai servir? Para que você vai servir? Para nada. Para nada. Então, o que a gente tem que falar? É perguntar quais são as características desses discípulos, né? E as características são essas. Os pobres em espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos. Todas essas são características do discípulo. Quando o discípulo perde essas características, quando o discípulo não cultiva essas características, para que ele serve? Para nada. Porque vocês são o sal da terra. Porque o discípulo, ele é o sal da terra. É uma questão de ser. Na filosofia, a gente chama isso de ontos. De ontos. Aquilo que nós somos. Quando você olha no espelho, o que você vê? O que você vê quando você olha no espelho? Já teve essa experiência de se olhar no espelho? Ou só eu tenho essa experiência? Hã? Essa experiência surreal de se olhar no espelho. Quando você olha no espelho, o que você vê? Seu reflexo. Não é verdade? Mas ali você vê mais alguma coisa que o seu reflexo. Porque quando eu me olho no espelho, além da minha beleza, eu quero ver naquele espelho um discípulo de Cristo Jesus. Eu quero ver naquele espelho alguém que segue o Mestre. Além da minha beleza, é claro. Quando você olha no espelho, o que você vê? Somente o seu reflexo? Ou você vê alguém que segue a Cristo Jesus, que cultiva as características daqueles que de fato são o sal da terra? Para a gente relembrar os Macários, que nós já estudamos, eu só vou relembrar, para a gente pegar o fio da meada, é o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Quem são esses pobres de espírito? Quem são esses pobres de espíritos? Aqueles que descobrem que são espiritualmente miseráveis e que não possuem nada para oferecer a Deus. Esses são os pobres de espírito. O texto continua dizendo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem são? Aqueles que reconhecem seus pecados e que o pecado faz na história da humanidade.
esses são os que choram. Bem-aventurados os mansos, os humildes, pois receberão a terra por herança. Quem são esses? Quem são esses? Aqueles que exercitam controle com base na vontade de Deus. Aqueles que estão submissos à vontade de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão o quê? Satisfeitos. Quem são? São aqueles cujos corações são famintos e sedentos por Deus. Eles são famintos e sedentos por Deus. Chegamos, então, à nossa bem-aventurança de hoje, as nossas duas, porque eu vou falar de duas para vocês. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Vamos ler todos juntos? Vamos ler todos juntos? Bem-aventurados. A primeira coisa é que para você ser um misericordioso, você tem que caminhar com as outras 4 bem-aventuranças anteriores, porque é um caminho rumo à maturidade. Não dá para você chegar e falar assim, olha, eu vou ser só misericordioso. Eu ouvi o pastor Wellington nessa noite, e ser misericordioso entre todas as 8 é a melhor. Não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Então, é um caminho que nós estamos trilhando aqui. É um caminho, todas têm que ser percorridas. Segundo, toda bem-aventurança tem uma ordem, uma normativa, bem-aventurados ou felizes, né, os misericordiosos. E daí tem uma promessa. Não é verdade? É verdade. Olha lá. Bem-aventurados os misericordiosos, pois o quê? Obterão misericórdia. Então vamos por partes aqui nessa noite. O que é misericordioso? E a palavra misericordioso no grego é eleos. Eleos. E o que significa essa palavra eleos, misericórdia no grego? Ela sempre está ligada, é aquela misericórdia que trata da dor, da miséria, do desespero provocado pelo pecado. Então, essa misericórdia é uma misericórdia que trata da dor, que trata da miséria, que busca a cura, a transformação da pessoa. Dito isso, eu queria puxar o texto de Efésios, capítulo 2, versículos de 4 a 5, para mostrar para vocês qual o caminho da misericórdia bíblica. Qual o caminho da misericórdia bíblica? Todavia, Deus rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos o quê? Vida. Vou desmontar o versículo para vocês perceberem qual o caminho da misericórdia bíblica. O texto diz, né, que Deus tem um grande amor. E esse grande amor lhe redunda em quê? Ele provoca o quê? Uma rica misericórdia. O grande amor de Deus que Ele tem para comigo, para a minha vida, Ele provoca o quê? Uma grande misericórdia que quer tratar, que quer cuidar, que quer curar os meus pecados, que me vê como aquele pobre que precisa. Como o mendigo naquela história do mendigo na beira do caminho de Emaús, que diz, Jesus, filho de Davi, tem o quê? Tem misericórdia de mim. E diante da multidão, Jesus para ver aquele mendigo, aquele cego. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia. Essa misericórdia, o grande amor de Deus, Ele faz o quê? Provoca uma rica misericórdia em nós. E essa rica misericórdia em nós gera o quê? Vida. Gera vida. Então a misericórdia, ela tem um efeito prático. A misericórdia, ela tem um efeito prático. Ela tem que gerar vida. Não é algo que a gente olha para a pessoa e simplesmente tem um sentimento de dó. De dó. Não. Não é isso. Não é isso. É algo que é uma ação na vida da pessoa. Bom, pensando nisso, eu queria trazer para vocês as dimensões práticas dessa misericórdia. E para trazer as dimensões práticas dessa misericórdia, eu queria ler com vocês o texto da parábola do bom samaritano. Da parábola do bom samaritano. Que é o texto que nos dá a ideia de como essa misericórdia ela se torna prática nas nossas vidas. Prática na nossa vida. Veja comigo. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou-lhe, Mestre,
o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu para ele, o que está escrito? Como você lê a lei? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ama o seu próximo como a si mesmo. E ama o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. O cara não satisfeito, ele volta a perguntar para Jesus. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando este homem quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou do outro lado. Perceberam? O sacerdote pode ser chamado de o quê? Pastor. Né? Então, está descendo lá, o pastor de Jerusalém para Samaria, e ele olha alguém acidentado, o que acontece com essa pessoa? Ele passa de lado. E assim também um levita. Quem que é o levita? O cara que ministra, que toca. Poderia ser o Levi. Levita, olha. Né? Então, quando o cara que toca no templo viu o cara que foi assaltado, espancado, quase morto, o que ele fez também? Passou de lado, contornou. Não vou encostar nessa pessoa. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Perguntou Jesus ao perito da lei. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito. Jesus lhe disse, vá e faça o quê? O mesmo. Percebam que o perito da lei disse o seguinte, ele não falou samaritano, aquele que teve o quê? Misericórdia dele. Guarda isso. Quais são as dimensões da misericórdia? Primeiro, a misericórdia é repleta de compaixão. Ela é repleta de compaixão. Ela vê na miséria da pessoa, ela olha a pessoa dentro da miséria. É isso que a misericórdia faz. Diz o texto, que o samaritano viu e teve o quê? Piedade dele. E piedade. Porque veja bem, o sacerdote viu o homem que foi assaltado e espancado? O sacerdote viu? Viu. O levita viu o homem que foi espancado e assaltado? Viu? Viu. Qual foi a diferença do samaritano? Ele viu e teve o quê? Piedade, compaixão. Ele sentiu a dor daquela pessoa. Sabe o que falta hoje? Muitas vezes na nossa cultura, o sentir a dor de alguém. Muitas vezes, nós somos tão individualistas que nem dentro dos nossos casamentos, nem dentro da nossa família, a gente consegue sentir a dor de alguém. Ao invés da gente amar as pessoas, ao invés da gente cuidar das pessoas,
Ao invés da gente olhar para uma pessoa como a imagem e semelhança do Criador, a gente olha para essa pessoa como objeto, como algo a ser usado. E quando fazemos isso, nunca teremos piedade de alguém. Nunca olharemos essa pessoa com compaixão. Mas ao misericordioso, ele vê o quê? A pessoa dentro da situação. A pessoa dentro da situação. Ainda, o misericordioso, a misericórdia, ela é sem preconceito. Mas o quê? Samaritano. Mas um samaritano e um judeu se ajudando, naquela época, era algo extraordinário, porque havia uma rincha histórica. Os judeus consideravam os samaritanos pessoas de segunda classe, mestiços. Era tão grande a rincha que os samaritanos não subiam para o templo adorar em Jerusalém, eles adoravam em um monte. Havia uma divisão enorme, mas a misericórdia, a compaixão, ela quebra todos os preconceitos para ajudar a pessoa. Para ajudar a pessoa. Quantas vezes os nossos preconceitos de alguém, ou de como a pessoa entrou naquela situação, nos impede de ajudá-la? Sabe o que muitas vezes nós fazemos? Como os levitas e como o sacerdote. Nós olhamos para a pessoa e nós dizemos assim: se ela está nessa situação, ela mereceu. Ou às vezes nós somos até piedosos. Olha, meu irmão, se você está nessa situação, porque Deus deixou você assim. Suporte. E para quê? Porque uma desculpa. Não estou dizendo que Deus não está soberano nessa situação. Pelo contrário, nós usamos uma desculpa teológica formulada na nossa cabeça para não ajudar a pessoa. Por quê? Porque no nosso coração está cheio de preconceito. Porque o nosso coração está cheio de preconceito. Ainda, a misericórdia, ela tem uma ação imediata. Diz o texto: aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Ele cuidou. Ele não só fez isso, né? Ele pegou o cara, desceu da sua montaria, colocou o cara na montaria, foi numa hospedagem e disse o seguinte para o cara: olha, estou te pagando aqui adiantado, cuida dele. Quando eu voltar no caminho, se tiver mais algum gasto, eu vou pagar. Eu vou cuidar. A compaixão, ela tem uma ação imediata. Ela cuida da pessoa. Mais uma vez, nós temos uma desculpa teológica para esse cuidado. Sabe qual que é a nossa desculpa teológica para esse cuidado? Para o não envolvimento com a pessoa. Sabe qual é? Nós dizemos o seguinte: vou orar por você. Olha, irmão, você está passando por essa dificuldade, eu vou orar por você. Não que você não deva orar, porque a Bíblia nos diz, a oração do justo tem muito o seu efeito. Não que nós devemos orar, mas nós devemos o quê? Ter uma ação. Olharmos, se nós temos a condição de ajudar a pessoa, de abençoar a vida daquela pessoa, sabe com quê? Sabe com quê? Não somente com o nosso tempo, porque esse samaritano lhe deu o quê? O tempo. O tempo dele. Ele parou o que ele estava fazendo, ele parou o trabalho dele e falou assim: vou gastar um tempo com esse cara. Vou cuidar desse cara. Eu sei, na nossa cultura hoje, é loucura a gente dar o nosso tempo, porque afinal de contas o nosso tempo é dinheiro. O nosso tempo é dinheiro. Mas para esse samaritano também era, porque ele era um mercador. Ele era um negociante, ele estava descendo provavelmente para vender suas mercadorias. Mas ele para. E diz o seguinte: vou gastar um tempo com você. Vou gastar um tempo com você. A segunda coisa que ele faz é o quê?
Dinheiro. Dinheiro. Ele vai lá e fala, eu vou pagar para alguém cuidar de você, porque eu não tenho essa condição mais. Eu já fiz o que eu podia, mas eu vou investir em você. Eu vou investir em você. Então, falou para o cara da hospedagem, vou te pagar adiantado, e quando eu voltar, qualquer gasto a mais, eu pago também. Ele investiu no cara. Você quer saber? Você quer saber o quanto você é importante para alguém dentro de um relacionamento? Você quer saber disso? Duas coisas você tem que avaliar. O quanto a pessoa gasta tempo com você e o quanto a pessoa investe em você. Não é verdade? Hã? Casados, não é verdade? Quanto tempo você gasta com a sua esposa? E o quanto tempo você, ou melhor, o quanto você investe nela? É. Nossos filhos. O quanto tempo nós gastamos com os nossos filhos. E o quanto nós investimos. Namorados. Quanto tempo você gasta e a poupança que você está fazendo para casar, porque você não vai ficar namorando o resto da vida, né, meu irmão? Hã? Esse namoro não é ad eterno, né? Tem que ter final. Tudo na vida tem começo, meio e fim. Então, minha filha, olha para o cara e diz assim, quanto você já guardou? Quanto você já guardou? Para de comprar o PlayStation e começa a guardar. Porque casar é caro. Não, é bom. Não é caro. É bom. Mas tem que ter condições. Se prepara. Planeja. Investe. Não compra o tênis Nike da última coisa, não. Vai lá, compra. Que chute. Ótima ideia. Ótima ideia. Quem quiser, compra o que chute. Não ligue para o que os outros falam. Você quer casar, rapaz. Semana que vem os caras vão estar tudo de que chute aqui. Hã? Que beleza. Você tem que avaliar isso. A misericórdia na sua vida tem que ter esse caminho. Ela é repleta de compaixão, ela não tem preconceitos e ela tem uma ação o quê? Imediata. Imediata. Ela investe o quê? Ela investe tempo e ela investe dinheiro. Recursos. Tempo e dinheiro. Ainda, a gente obtém uma promessa. E a promessa é, vocês obterão o quê? Misericórdia. Vocês obterão o quê? Misericórdia. E é interessante a gente pensar que esse obter misericórdia é um movimento bíblico de amar, que o movimento bíblico de amar é sempre uma busca e nunca uma resposta. Nunca uma resposta. O movimento bíblico de amar é sempre uma busca, nunca uma resposta. Pode olhar. Porque na nossa cultura, eu só amo quem me ama. Não é verdade? Mas na Bíblia é completamente diferente. A Bíblia sabota a nossa cultura. Veja comigo aqui. Primeiro texto que eu vou mostrar para vocês. Mateus capítulo 5, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. O amor é uma busca. Quando eu amo a pessoa, eu tenho que buscá-la. Então, se eu tenho um inimigo, eu vou fazer o que por ele? Vou orar. Eu vou amá-lo. Amá-lo. É interessante que nesse texto, no versículo 46, Jesus diz assim, olha, porque se vocês amarem somente os seus amigos, até os publicanos fazem isso. E é interessante, porque Jesus, ele usa a primeira vez, é que ele coloca os publicanos em xeque. Porque Jesus, ele caminhava com os publicanos. Jesus sempre falava dos fariseus, dos religiosos, dos mestres da lei. Mas nesse texto, no Sermão do Monte, fala assim, olha, igual aos publicanos. Por quê? Porque os publicanos são representantes da cultura da época. E os publicanos só amavam a quem eles amavam. Quem amava eles.
Muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente faz isso. Veja outro texto. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aonde está esse texto? No Sermão do Monte. Ele faz parte de qual? Vou usar agora uma coisa que teológica, rapaz. Um linguajar teológico. Ele faz parte de qual? Perícope. Você sabe o que é isso? Não? Então, qual parte do texto? Olha só que bonito. Perícope. Qual parte do texto do Sermão do Monte? Jesus está ensinando o quê? A oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, Jesus diz o seguinte: olha, vocês devem perdoar as pessoas. Ele ensina o seguinte: você, Pai, perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado as pessoas que estão me devendo. Fácil, né? Fácil, não é? Como diria em Sorocaba, mel na chupeta. Fácil. Fácil? Não. Desafio. Desafio. Pai, eu entendo que o Senhor já me perdoou. Pai, eu entendo que o Senhor já me amou. E dessa mesma forma que o Senhor já me perdoou, já me amou, eu também vou perdoar as pessoas. Eu também vou perdoar as pessoas. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem, também será usada para medir quem? Vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você já mediu alguém? Você já mediu alguém? Hein? Você já mediu uma pessoa? Olhou assim, de baixo para cima, de cima para baixo, e falou assim: haha. Haha. Eu já fiz isso muitas vezes. Mas sabe qual que é o problema de você medir alguém? É que você vai ser medido da mesma forma. E o problema de medir é que muitas vezes as nossas medidas são o quê? Desleais. Desleais com as pessoas. Desleais com as pessoas. Com os erros das pessoas, sabe o que nós somos? Verdadeiros snipers. Você sabe o que é um sniper? O sniper é um atirador de elite. Quando precisa atirar num lugar assim, certeiro, o pessoal do exército, da polícia, chama o sniper. O sniper mira e 99,5% ele acerta no alvo. Tem gente que é sniper para medir, para acertar, para falar das falhas da pessoa. Não é? Não somos? A pessoa pode acertar 99,5% com a gente em tudo. Em tudo. Mas se cometer um erro, você vai lembrar desse erro por quanto tempo? Parece que todas as coisas boas que aquela pessoa fez se apagaram. E só sobrou na sua mira, no seu alvo, o erro que ela cometeu. Você se tornou um sniper. Você está agindo sem misericórdia. E quando você falar com essa pessoa, sabe o que vai vir à sua mente? O erro que ela cometeu. E a sua fala vai estar cheia de dor, cheia de amargura. E o que sabe que você vai produzir sobre esta pessoa? Morte. Morte. Amargura. Dor. Porque as nossas medidas com as pessoas, elas são
desleais, desleais. Em 1 João diz o seguinte, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E aqui eu provo para vocês que todo movimento bíblico de amar é uma busca e nunca uma resposta. Eu só amo a Deus, sabe por quê? Porque Ele me amou primeiro. Você é ingênuo se você acha que você escolheu a Deus. Meu irmão, foi Deus que te escolheu, foi Deus que se revelou para você. Foi Deus que abriu seus olhos. Se você pensa assim, eu estou aqui por acaso. Não, eu vou dizer para você agora, você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Deus te conduziu até este momento. Deus tem aberto portas para você ver quem Ele é e o que Ele faz. Basta os seus olhos estarem atentos a Ele. Agora vem a segunda bem-aventurança dessa noite. Como os meus olhos estão atentos para Deus? Como os meus olhos estão atentos para Deus? Bem-aventurados os puros, pois farão o quê? Pois verão a quem? A Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta retórica. Eu sei que é boba. Não me julgue por essa pergunta, mas eu vou fazer. Quem deseja aqui ver a Deus? Quem deseja? Quem deseja? Eu desejo ver a Deus. Então, se você deseja ver a Deus, tem que ter o quê? Um puro de coração. Um puro de coração. E o que é esse coração aqui que a Bíblia fala? Esse coração é o verdadeiro, é o eu verdadeiro. O verdadeiro eu, que pensa, que considera, que avalia, que resolve, que planeja, que se alegra ou fica sobrecarregado com tristezas. Esse é o coração que Jesus está falando aqui. É o centro do nosso ser, do nosso ser. E esse coração, quando eu penso em puro, eu fiquei pensando nesse negócio, o que significa ser puro de coração? O que significa ser puro de coração? Eu fiquei com medo de responder essa pergunta e criar regras para ser puro de coração, porque essa é a nossa tendência, né? A nossa tendência é criar regras, muitas vezes. Regras para eu começar a ser puro de coração. Então eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais fazer aquilo, eu não vou mais em tal lugar, eu não vou mais ler aquele tipo de livro, eu não vou. O que significa ser puro de coração? E eu fiquei com medo de criar regras hoje. Mas daí, Kierkegaard me salvou. Quando ele disse o seguinte: pureza de coração é desejar uma coisa, só uma coisa. Pureza de coração é desejar uma só coisa. Isso é pureza de coração. Isso é pureza de coração. Pureza de coração não é criar regras, para que a gente não vai conseguir atingi-las. Porque toda vez que eu crio regras, eu me torno religioso. Jogo um peso sobre mim. Não consigo seguir essas regras. E daí, eu tenho que fazer uma constatação sobre mim mesmo. Sobre mim mesmo e sobre o nosso coração. Que é em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que diz o seguinte: o coração ele é mais enganoso que qualquer outra coisa. É uma doença, a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Perceberam o que o profeta Jeremias diz? Ele está fazendo uma constatação sobre o coração do homem. Ele está dizendo assim, olha, o seu coração, ele é enganoso mais do que qualquer coisa. O seu coração prega peças em você. O seu coração prega peças em você. O seu coração ele tem uma doença incurável. O seu coração, muitas vezes você não consegue compreender o seu coração. Você já fez uma coisa que depois de ter feito, depois de ter elaborado o plano, você deu aquele tapa no meio da testa e disse assim, por que eu fiz isso?
Eu sei, só eu faço isso, né? Né? Só eu faço isso, né? Sabe por que a gente faz isso? Porque o nosso coração é enganoso. Porque o nosso coração é doente. Porque a gente não consegue, eu muitas vezes não consigo compreender as coisas que eu faço. E depois eu dou um tapa na testa e digo assim, por que eu fiz isso? Por que eu falei dessa forma? Por que eu comprei? Por que, sei lá, por que eu fiz isso? Quais são as doenças que provêm do nosso coração? Quais são as doenças? Jesus responde em Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23. Ele diz o seguinte, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Perceberam? Perceberam? Vou convidar você a ler comigo, para ver se você tem alguma desses males no seu coração. Vamos lá? Porque quando a gente lê, a gente aprende. Pois do interior do coração. Pergunta, você tem alguma dessas coisas dentro do seu coração? Várias, né? Várias. Perceberam o quanto o seu coração precisa da graça e da misericórdia de Deus? Percebeu o quanto o seu coração é enganoso? O quanto o seu coração sabota? Te sabota? Percebeu? Percebeu? É bem claro. É bem claro. Jesus vai direto ao ponto. Jesus ele vai direto ao ponto. Então, o que fazer? Como reconfigurar o coração? Como a gente pode reconfigurar esse nosso coração? Como eu posso reconfigurar o meu coração a ponto de eu ver a Deus, a ponto dele se tornar puro? Eu queria chamar aqui o Jonathan Edwards, um teólogo do século XVIII, um puritano. E Jonathan Edwards ele é conhecido na teologia cristã como o teólogo do intelecto e o teólogo do coração. E a tese do Jonathan Edwards é essa. O evangelho deveria convencer as pessoas intelectualmente, mas também descer para o coração, onde é o centro do desejo e das decisões. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes o evangelho nos convenceu intelectualmente, aqui, na cabeça. Mas o evangelho, ele não desceu para o meu coração. Eu estou convencido de que vir à igreja no domingo é bacaninha, né? É bom. Eu estou convencido que vir à igreja no domingo, ela aplaca a minha culpa. Afinal de contas, eu fui na igreja e cumpri o meu dever com Deus. Eu cumpri o meu dever com Deus. Ela me convenceu que existe um Deus que cuida. Mas está tudo aqui, ó, na cabeça. Está tudo aqui na cabeça. Mas isso não desceu para o coração. E quando isso não desce para o coração, não muda as nossas atitudes, não transforma a minha vida. Não adianta eu estar convencido intelectualmente de que existe um Deus soberano. Eu tenho que experimentar esse Deus no meu coração. No meu coração. Não adianta. Não adianta. Quer ver uma coisa? Você já fez algo? Você já fez algo que você sabia que era errado, mas mesmo assim você fez? Sim ou não? Você sabia que aquilo não ia agradar a Deus. Você sabia que aquilo era contra os princípios bíblicos. Você sabia, você entendia. Ou mesmo contra a lei moral da sociedade. Aquilo é errado. E mesmo assim você fez?
Fez, não fez? Sabe por que você fez? Porque você foi convencido intelectualmente que é errado, mas aquilo não desceu para o seu coração. E se aquilo não descer para o seu coração, você vai continuar fazendo errado. Você vai continuar fazendo errado. Daí, o George Marsden diz o seguinte: Edwards defendeu a religião do coração em contraste com os críticos do reavivamento que ficavam somente com uma religião da cabeça. Um cristianismo que limitava-se a crer nas doutrinas certas e observar uma moralidade apropriada. O seu cristianismo que você vive é só um cristianismo de crer nas coisas certas? É só um cristianismo moral? Se for então isso, deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Porque você pode, aqui está o ponto. Você foi convencido que o evangelho é bom, intelectualmente, mas o evangelho ainda não entrou no seu coração. Você quer experimentar uma mudança de fato e de verdade na sua vida? Algo que seja revelador, algo que seja sobrenatural, algo que você não entenda. Você quer experimentar isso? Peça a Deus que o evangelho desça para o seu coração. Que o evangelho desça para o seu coração. Que ele não seja simplesmente mais uma filosofia, algo intelectual aqui, mas que ele seja vivo dentro de você. O efeito dessa reconfiguração é quando a gente responde essa pergunta que é feita em um dos nossos catecismos históricos da igreja: qual o fim principal do homem? Qual o fim principal do homem? E a pergunta é respondida: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Esse é seu fim. A vida é toda mudada. Ela entra para um novo ritmo. E quando ela entra nesse novo ritmo, a gente descobre este fim de glorificar a Deus e de ter prazer nele o tempo todo. Então, por isso que o Salmo 37, versículo 4 diz: deleita-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Preste atenção. Tenha prazer em quem? No Senhor. Alegre-se nele, que ele seja a fonte da sua felicidade. E quando ele é a fonte primária da sua felicidade, sabe o que acontece na sua vida? O texto continua: e ele atenderá aos desejos do seu coração. A promessa que a gente pode ver, que é, vocês verão a Deus, ela se baseia no Salmo 24, versículos de 5 a 3, que diz o seguinte: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, o Deus, o seu Salvador lhe fará justiça. Aquele que tem o quê? As mãos limpas e o coração o quê? Puro. Quem pode ver a Deus? Porque as duas primeiras perguntas, elas se resumem nesta aqui que eu estou falando para vocês. Quem pode ver a Deus? Quem pode ver a Deus? Daí ele diz: aquele que tem mãos limpas. Mas o que significa mãos limpas? Mãos livres do pecado? Mãos livres do erro? De forma alguma. Mãos limpas são mãos vazias. Eu não tenho nada em minhas mãos. Eu não retenho nada em minhas mãos. Você já percebeu que muitas vezes nós vamos a Deus com mãos cheias? Cheias de coisas. Que nós criamos os nossos ídolos e vamos até Deus falando assim: Deus, me ajuda com isso aqui, ó. Me ajuda com isso aqui. Daí o Salmo está dizendo uma coisa, assim: olha, se você quer receber a bênção do Senhor, você tem que ir com as mãos livres.
livres, limpas, sem nada. Porque como Deus pode te dar algo se a sua mão está cheia de coisa? Como Deus pode te dar algo se sua mão está cheia de coisa? Hein? Você tem que ir com as mãos limpas, com as mãos vazias diante dele. E daí, ele faz a progressão, um coração puro, desejando somente uma coisa, desejando somente ele, tendo prazer nele. E quando isso acontece, ele receberá, a pessoa que faz isso receberá a bênção do Senhor, o seu Deus, o seu Salvador lhe fará justiça. Vou fazer mais uma pergunta tola. Mais uma pergunta para você pensar. Quem aqui deseja receber a bênção do Senhor? Quem aqui deseja receber a bênção do Senhor? Pare de ir a Ele com as mãos cheias. Pare de ir a Ele com as mãos cheias. Comece a ir a Ele com as mãos vazias. Para refletir e praticar. Busque um coração misericordioso, cheio de compaixão, livre de preconceito e com ações que gerem vida nas pessoas que cercam você. Busque um coração misericordioso, cheio de compaixão, livre de preconceitos e com ações que gerem vida nas pessoas que cercam você. Segundo, tenha um único desejo: glorificar a Deus e ter prazer nele. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar sua cabeça e a pensar: Senhor, eu tenho tido um olhar misericordioso para com as pessoas que estão à minha volta. Eu tenho tido um olhar misericordioso para com as pessoas que estão à minha volta. Eu tenho olhado para elas como o Senhor olhou para mim um dia, como o Senhor olhou para mim um dia, com uma graça transformadora. Segundo, Senhor, eu quero desejar somente a Ti. Eu quero ter prazer em Ti, em Ti. Eu quero ter prazer em Ti. E ter prazer em Ti era estar com as mãos vazias diante do Senhor. Eu não quero mais levar os meus ídolos diante do Senhor. Eu quero que o Senhor seja a única fonte de felicidade na minha vida. E quando isso acontecer, meu irmão, minha irmã, você verá Deus. Porque essa é a promessa. Porque essa é a promessa. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós queremos Te agradecer pela Tua palavra. Porque a Tua palavra transforma. A Tua palavra renova. A Tua palavra, Deus, confronta as áreas mais escuras das nossas vidas. Os lugares secretos. Onde muitas vezes nós não abrimos para ninguém, Pai, mas hoje o Senhor falou, Deus, ao nosso coração. O Senhor abriu essa porta e mexeu na nossa vida, e nós queremos então pedir, Pai, que o nosso coração seja transformado, que o Evangelho não seja algo somente intelectual, uma filosofia, mas que ele seja vida, vida que transforma, vida que transcende. Pai, nos ajuda, porque não é fácil. Nós precisamos, ó Deus, do auxílio do Teu Santo Espírito, porque a nossa primeira opção, Senhor, a nossa primeira opção, sempre é a distância de Ti. Então, Senhor, envia o Teu Consolador, o Teu Santo Espírito ao nosso coração, para nos aquecer e nos animar na caminhada, na jornada.
Porque a tua graça, Senhor, porque a tua graça é melhor do que a vida, Pai. A tua graça é melhor do que a vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.